Quando o quarto selo foi rompido, surgiu um cavalo pálido. Seu cavaleiro tinha um nome que faz estremecer a alma humana: Morte. E o Hades o seguia. Poder lhes foi dado sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. O que esta visão aterradora significa para nós hoje? Seria apenas um símbolo distante ou uma realidade que já se manifesta em nosso mundo? Nesta jornada pelos mistérios dos 7 selos do Apocalipse, descobriremos como o quarto cavaleiro cavalga silenciosamente entre nós, enquanto a humanidade enfrenta desafios que parecem saídos das próprias páginas das Escrituras Sagradas. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Hoje, mergulharemos nas profundezas do livro do Apocalipse para compreender o significado do quarto selo e seu cavaleiro pálido, uma das visões mais perturbadoras que o apóstolo João recebeu em Patmos. Esta revelação não é apenas mais uma das narrativas bíblicas pouco conhecidas, mas uma mensagem profética que atravessa os séculos até chegar aos nossos dias, iluminando tanto o que já enfrentamos quanto o que ainda está por vir. Prepare seu coração, pois embora o tema seja sombrio, encontraremos nele uma luz que só a verdade divina pode oferecer. O livro do Apocalipse, esse tesouro de simbolismo bíblico que tanto intriga quanto consola, nos apresenta uma sequência de 7 selos que, quando abertos pelo Cordeiro, revelam os juízos divinos sobre a terra. Após os cavaleiros branco, vermelho e negro, surge o quarto selo com seu cavaleiro pálido, trazendo consigo a mais temida de todas as realidades humanas. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: "Vem!" E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. As palavras de João em Apocalipse 6, 7 e 8 nos transportam para uma cena que faz gelar o sangue, uma visão que ultrapassa o terror comum e nos coloca face a face com o inimigo final da humanidade. A cor do cavalo, em grego chloros, de onde vem nossa palavra clorofila, não é simplesmente amarela, mas um tom esverdeado, pálido, cadavérico, a cor de um corpo sem vida. É a cor da decomposição, do fim, do último suspiro. Não é por acaso que muitas traduções optam por pálido em vez de amarelo, pois captura melhor a essência macabra deste cavaleiro. E seu nome não poderia ser mais direto: Morte. Não é um título, não é uma metáfora, é a própria personificação do fim da vida mortal. E como se isso não bastasse, ele não cavalga sozinho. O Hades, o reino dos mortos, o sepulcro, a morada dos falecidos, o segue de perto, recolhendo as almas daqueles que caem sob seu poder devastador. O poder concedido a este cavaleiro é assustadoramente específico: autoridade sobre 1/4 da terra. Imagine isso por um momento. 1/4 da população mundial atual seria quase 2 bilhões de pessoas. Uma devastação em escala inimaginável, superando todas as guerras, pandemias e desastres naturais da história combinados. E os meios pelos quais esse poder se manifesta são 4: a espada, violência humana; a fome, escassez de recursos; a peste, doenças devastadoras; e as feras da terra, a natureza voltando-se contra a humanidade. Estes 4 cavaleiros não são entidades separadas, mas manifestações progressivas do juízo divino, cada um abrindo caminho para o próximo, como dominós caindo em sequência inexorável. Há uma progressão lógica nos 4 cavaleiros que não podemos ignorar. O primeiro, branco, traz conquista e dominação política.
O segundo, vermelho, traz guerra e derramamento de sangue. O terceiro, negro, traz fome e escassez econômica. E, finalmente, o quarto, pálido, traz morte em massa por múltiplos meios. É como se cada selo aberto aprofundasse a crise da humanidade, levando-a a confrontar as consequências de sua rebelião contra o Criador. Como na história de Ló e sua família, que ignoraram os sinais de advertência até que o juízo sobre Sodoma e Gomorra se tornou inevitável, a humanidade muitas vezes fecha os olhos para os sinais dos tempos até que seja tarde demais. Mas o quarto cavaleiro não é apenas uma figura do futuro distante. Ele tem cavalgado através da história humana em ondas sucessivas. Pense nas grandes pandemias que devastaram civilizações inteiras. A peste negra, que matou 1/3 da população europeia no século XIV. A gripe espanhola, que ceifou dezenas de milhões após a Primeira Guerra Mundial. E, mais recentemente, a pandemia de Covid-19, que alterou o curso da história contemporânea. Não seriam estas manifestações parciais do poder do quarto cavaleiro? Não estariam estes eventos nos lembrando de nossa fragilidade mortal e da brevidade da vida humana? Para compreendermos plenamente o significado do quarto selo, precisamos olhar para além do simbolismo imediato e enxergar o padrão divino de advertência e juízo que permeia as Escrituras. Desde o Jardim do Éden, quando a morte entrou no mundo como consequência do pecado, até os dias de Noé, quando a violência humana atingiu tal nível que Deus enviou o dilúvio, vemos que o juízo divino não vem sem advertências prévias. Como nos tempos de José do Egito, quando Deus enviou sonhos proféticos a Faraó para preparar o país para a fome vindoura, Deus sempre fornece sinais e avisos antes que seus juízos mais severos se manifestem. O quarto cavaleiro, com sua autoridade sobre a espada, a fome, a peste e as feras, nos lembra de que a morte não é apenas um evento biológico, mas uma realidade espiritual com múltiplas dimensões. A espada representa não apenas guerras convencionais, mas toda forma de violência humana, desde conflitos armados até o crime organizado, terrorismo e perseguição religiosa. Quando Jesus advertiu que todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão, Mateus 26, 52, ele estava articulando um princípio espiritual profundo. A violência gera violência em um ciclo que só pode ser quebrado pelo poder transformador do amor divino. A fome, o segundo instrumento do cavaleiro pálido, vai além da simples escassez de alimentos. Representa também a fome espiritual que assola nosso mundo, uma fome da verdadeira palavra de Deus. O profeta Amós previu: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Em uma era de abundância material sem precedentes, não estamos testemunhando simultaneamente uma fome espiritual devastadora? Igrejas vazias, Bíblias empoeiradas, corações sedentos buscando satisfação em fontes que não podem saciar, não são estes sinais de que o cavaleiro pálido já cavalga entre nós? A peste, o terceiro instrumento, nos fala não apenas de doenças físicas, mas também de contaminações morais e espirituais que se espalham como vírus através da cultura. Assim como uma pandemia pode se espalhar globalmente em questão de semanas, ideologias destrutivas, vícios desumanizantes e falsas doutrinas podem infectar milhões de almas com velocidade assustadora. Como Naamã, o comandante sírio que precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de sua lepra, muitos hoje estão cobertos pela lepra espiritual do pecado, precisando desesperadamente do toque purificador de Cristo. E quanto às feras da terra, o quarto instrumento do cavaleiro pálido. Além do sentido literal de ataques de animais selvagens, que aumentam quando os habitats naturais são destruídos e os ecossistemas desequilibrados, há também um sentido mais profundo.
As feras podem representar os aspectos mais selvagens e bestiais da natureza humana caída. Não é esta a advertência de Pedro quando escreve que nosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Os demônios nas Escrituras são frequentemente associados a comportamentos selvagens e destrutivos, como vemos no homem gadareno possuído por uma legião que vivia entre os túmulos, quebrando correntes e ferindo-se com pedras. O quarto cavaleiro não cavalga sozinho. Ele é seguido de perto pelo Hades, o reino dos mortos. Esta parceria sinistra nos revela uma verdade profunda. A morte física, representada pelo cavaleiro, é apenas o portal para uma realidade espiritual mais ampla, representada pelo Hades. Para aqueles sem Cristo, o Hades representa um estado de separação de Deus, uma existência sombria de espera pelo juízo final. Para os que estão em Cristo, porém, a morte perdeu seu aguilhão, como Paulo proclama triunfantemente. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. Esta é a esperança gloriosa que brilha mesmo na visão mais sombria do Apocalipse. O cavaleiro pálido tem autoridade, mas limitada. Note que seu poder se estende sobre a quarta parte da terra, não sobre toda ela. Deus, em sua misericórdia, sempre coloca limites ao juízo, sempre preserva um remanescente, sempre oferece uma porta de escape para aqueles que se voltam para Ele. Como nas histórias de fé na Bíblia, onde vemos Deus preservando Noé durante o dilúvio, protegendo os israelitas durante as pragas do Egito e guardando Daniel na cova dos leões, Ele continua a estender sua mão protetora sobre aqueles que confiam nele, mesmo nos tempos mais sombrios. A história de filho de Judá, nos oferece um contraste perturbador. Este personagem bíblico, desconhecido para muitos, era perverso aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Gênesis 38:7. Sua vida foi abreviada por causa de sua maldade, um lembrete solene de que há consequências para nossas escolhas morais. O cavaleiro pálido não tem poder arbitrário, ele opera dentro dos limites da justiça divina. Aqueles que persistentemente rejeitam a graça e a verdade de Deus, eventualmente colhem o que semearam, como Paulo advertiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. No entanto, mesmo diante da morte e do juízo, a misericórdia de Deus resplandece. Pense na oração de Jabez. Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, e que tua mão seja comigo e me guardes do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. 1 Crônicas 4:10. Esta oração simples, mas profunda, foi atendida porque Jabez reconheceu sua dependência total de Deus para proteção e provisão. Da mesma forma, em tempos onde o cavaleiro pálido parece cavalgar livremente, nossa segurança não está em bunkers subterrâneos ou estoques de suprimentos, mas na presença protetora do Deus vivo. Os anjos na Bíblia frequentemente aparecem como agentes de proteção divina contra as forças da morte e destruição. Quando o anjo do Senhor passou pelo Egito na noite da Páscoa, ele passou por alto as casas marcadas com o sangue do Cordeiro. Quando o anjo da morte ameaçou Jerusalém após o censo de Davi, Deus ordenou: "Basta, retira agora a tua mão." 2 Samuel 24:16. Estes não são apenas relatos históricos, mas padrões proféticos que nos asseguram que mesmo o cavaleiro pálido deve se curvar à autoridade suprema do Deus Todo-Poderoso. Há uma dimensão pessoal no quarto selo que não podemos ignorar. Cada um de nós, em algum momento, enfrentará o cavaleiro pálido. A morte é a grande equalizadora, não respeitando posição, riqueza ou poder. Como Salomão observou sabiamente, o rico e o pobre se encontram. A ambos o Senhor os fez. Provérbios 22:2.
A questão não é se encontraremos a morte, mas como a encontraremos, em desespero ou em paz, em rebelião ou em submissão à vontade divina. Como Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, Gênesis 5:24, somos chamados a viver em tal comunhão com o Criador que a morte se torna não um fim terrível, mas uma porta para a presença plena de Deus. O quarto selo nos convida a refletir sobre nossa própria mortalidade, não de forma mórbida ou desesperada, mas com a sobriedade que leva à sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, orou Moisés, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90:12. A consciência da brevidade da vida nos ajuda a estabelecer prioridades corretas, a valorizar o que realmente importa, a investir no eterno em vez do temporário. Quantos de nós vivemos como se fôssemos imortais, adiando reconciliações importantes, postergando decisões espirituais cruciais, acumulando tesouros que não poderemos levar conosco? A história de Mardoqueu e Ester nos oferece uma perspectiva poderosa sobre como enfrentar tempos de morte iminente. Quando o decreto de aniquilação pairava sobre o povo judeu, Mardoqueu desafiou Ester com estas palavras imortais: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester 4:14. Da mesma forma, talvez estejamos vivos neste preciso momento da história humana, enfrentando os desafios de nossos dias, porque Deus nos colocou aqui com um propósito específico. Não para fugir do cavaleiro pálido, mas para ser luz em meio às trevas que ele traz. Os reis esquecidos da Bíblia, como Ezequias, nos ensinam lições valiosas sobre como enfrentar a morte. Quando o profeta Isaías anunciou que sua doença era terminal, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. 2 Reis 20:2. Sua oração sincera resultou em 15 anos adicionais de vida, não porque Deus mudou de ideia, mas porque ele já havia determinado responder à oração que sabia que Ezequias faria. Este episódio nos lembra que, embora a morte seja certa, seu momento exato muitas vezes está ligado ao propósito divino e à intercessão humana. Os profetas menores, frequentemente negligenciados em nossos estudos bíblicos, têm muito a nos ensinar sobre o quarto selo. Oséias proclamou: eu os remirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? Oséias 13:14. Estas palavras, posteriormente citadas por Paulo em sua discussão sobre a ressurreição, nos lembram que o cavaleiro pálido não tem a última palavra. A morte, por mais terrível que seja, é um inimigo já derrotado na cruz e na ressurreição de Cristo. Os livros apócrifos, embora não façam parte do cânon bíblico, contêm reflexões profundas sobre a morte que ecoam as verdades das escrituras canônicas. Em Esdras, por exemplo, encontramos: pois o que é a vida humana, o que é o prazer humano, o que é a prosperidade humana, são todos vaidade. Esta sabedoria, reminiscente de Eclesiastes, nos ajuda a manter perspectiva quando confrontados com a realidade da mortalidade. O cavaleiro pálido nos despoja de nossas ilusões, nos forçando a encarar o que realmente somos, criaturas finitas, dependentes totalmente da graça de um Deus infinito. Melquisedeque, o misterioso sacerdote-rei que abençoou Abraão, é descrito em Hebreus como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreus 7:3. Esta figura enigmática aponta para Cristo, o sumo sacerdote eterno que conquistou a morte e vive para sempre para interceder por nós. Quando o cavaleiro pálido se aproxima, é a este sacerdote eterno que podemos recorrer, confiantes de que ele já atravessou o vale da sombra da morte e emergiu triunfante do outro lado.
As batalhas espirituais na Bíblia frequentemente envolvem confrontos com a morte. Pense em como Elias enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Um confronto que poderia facilmente ter resultado em sua execução. Ou em como Davi enfrentou Golias, sabendo que um erro significaria morte certa. Ou em como Daniel continuou a orar abertamente, mesmo quando isso significava ser lançado na cova dos leões. Estas histórias nos ensinam que a vitória espiritual muitas vezes requer a disposição de encarar o cavaleiro pálido sem medo, confiando que nosso Deus é maior que a morte. Os milagres bíblicos pouco conhecidos frequentemente envolvem vitória sobre a morte. Quando Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, ou quando seus próprios ossos trouxeram um homem de volta à vida, Deus estava demonstrando seu poder sobre o último inimigo da humanidade. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, um milagre raramente destacado, ele estava declarando guerra ao domínio do cavaleiro pálido. Estes não são apenas eventos históricos isolados, mas sinais proféticos apontando para a grande ressurreição que virá, quando Cristo retornar e a morte for finalmente lançada no lago de fogo. Apocalipse 20:14. As parábolas esquecidas de Jesus frequentemente abordam temas relacionados à morte e ao juízo. A parábola do rico insensato, por exemplo, termina com estas palavras solenes: Insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12:20. Ou a parábola das 10 virgens, onde as imprudentes são excluídas da festa de casamento porque não estavam preparadas quando o noivo chegou. Estas histórias nos lembram que o cavaleiro pálido frequentemente chega sem aviso prévio e que a sabedoria consiste em viver cada dia como se fosse o último, não em pânico, mas em prontidão espiritual. As mulheres fortes da Bíblia frequentemente demonstraram coragem extraordinária diante da morte. Pense em Débora, juíza de Israel, liderando o exército contra forças superiores, ou em Raabe, arriscando sua vida para proteger os espias israelitas, ou em Maria, mãe de Jesus, permanecendo ao pé da cruz enquanto seu filho morria. Estas mulheres nos ensinam que a verdadeira força não consiste em evitar o cavaleiro pálido a todo custo, mas em enfrentá-lo com fé inabalável no Deus que ressuscita os mortos. A história de Jefté nos oferece uma perspectiva sombria sobre votos precipitados, feitos em momentos de desespero. Seu juramento impensado resultou no sacrifício de sua própria filha. Uma tragédia que poderia ter sido evitada com mais sabedoria e discernimento. Esta narrativa nos adverte contra tentar negociar com Deus quando confrontados com o cavaleiro pálido. Em vez de fazer promessas desesperadas, na esperança de adiar o inevitável, somos chamados a confiar no caráter e na soberania de Deus, sabendo que seus caminhos são mais altos que os nossos. Os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para a verdade fundamental de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Cada cordeiro imolado, cada pomba oferecida, cada aspersão de sangue no altar era um lembrete visual de que a morte é o salário do pecado. Mas estes sacrifícios também apontavam para o sacrifício perfeito que estava por vir. O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Quando o cavaleiro pálido se aproxima, nossa única esperança está neste sangue derramado, neste sacrifício perfeito que conquistou a morte de uma vez por todas. O simbolismo bíblico do quarto selo é rico em significado e aplicação. A cor pálida ou esverdeada do cavalo evoca imagens de doença, decomposição e morte, realidades que preferimos ignorar em nossa cultura obcecada por juventude e vitalidade. Mas há sabedoria em confrontar estas realidades de frente, como Salomão aconselha. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Eclesiastes 7:2.
O cavaleiro pálido nos força a confrontar nossa mortalidade, rompendo a ilusão de invulnerabilidade que muitos de nós cultivamos. A interpretação de sonhos bíblicos nos oferece insights sobre como Deus frequentemente usa imagens de morte e ressurreição para comunicar verdades espirituais. José interpretou o sonho de Faraó sobre as vacas magras devorando as gordas como um prenúncio de fome severa, uma manifestação do cavaleiro pálido em seu tempo. Daniel interpretou a estátua no sonho de Nabucodonosor como representando reinos que surgiriam e cairiam, um lembrete de que até os impérios mais poderosos eventualmente sucumbem ao cavaleiro pálido. Estes exemplos nos ensinam a discernir os sinais dos tempos, a reconhecer quando o quarto selo está sendo aberto em nossa própria era. As visões de Daniel sobre os 4 grandes impérios mundiais, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, seguem um padrão semelhante ao dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada império surge, conquista, traz um período de relativa paz, seguido por escassez e opressão, e finalmente cai, dando lugar ao próximo. Este padrão cíclico da história humana nos lembra que, enquanto os reinos deste mundo vêm e vão, o reino de Deus permanece para sempre. O cavaleiro pálido pode derrubar impérios, mas não pode tocar no trono eterno do Altíssimo. Os 7 selos do Apocalipse, quando vistos em sua totalidade, revelam um desdobramento progressivo do juízo divino que culmina na volta de Cristo. O 4º selo não é o fim da história. É apenas um capítulo em uma narrativa maior que termina não em morte, mas em vida eterna. Como João escreve mais adiante no Apocalipse, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. Esta é a esperança gloriosa que nos sustenta quando o cavaleiro pálido parece triunfar temporariamente. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, conquista, guerra, fome e morte, representam forças que têm moldado a história humana desde a queda. Mas eles não são autônomos. São liberados apenas quando o Cordeiro abre os selos. Esta verdade fundamental nos lembra que, por mais caótico que o mundo possa parecer, nada acontece fora do controle soberano de Deus. Como José disse a seus irmãos que o haviam vendido como escravo: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Mesmo o cavaleiro pálido, com todo o seu terror, serve ultimamente aos propósitos redentores de Deus. Babilônia na Bíblia representa sistemas humanos construídos sobre orgulho, ganância e idolatria. Sistemas que inevitavelmente caem sob o peso de sua própria corrupção. A queda de Babilônia, descrita em detalhes vívidos mais adiante no Apocalipse, nos lembra que nenhuma civilização, por mais avançada ou poderosa que seja, é imune ao cavaleiro pálido. Impérios que pareciam invencíveis, dos assírios aos romanos, dos mongóis aos nazistas, todos eventualmente caíram. Esta perspectiva histórica nos ajuda a manter humildade e sobriedade em tempos de prosperidade aparente, lembrando-nos de que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. 1 Pedro 1:24. A Torre de Babel, explicada, nos oferece um paralelo interessante com o 4º selo. Aquela antiga geração buscou construir uma torre que chegasse aos céus, um monumento à sua própria grandeza e um desafio implícito à autoridade divina. Deus frustrou seu projeto não com um desastre catastrófico, mas simplesmente confundindo suas línguas. Um lembrete de que ele pode desfazer os planos humanos mais ambiciosos com um simples ato de sua vontade. Da mesma forma, o cavaleiro pálido frequentemente derruba nossos projetos mais grandiosos, nossas ambições mais caras, nossos planos mais cuidadosamente elaborados, lembrando-nos de nossa fragilidade e dependência total do Criador. Agora,
quero que você reflita profundamente. Onde está o cavaleiro do cavalo pálido em sua vida hoje? Que áreas de sua existência estão sendo confrontadas com a realidade da mortalidade? E como sua compreensão do quarto selo pode transformar sua perspectiva sobre essas dificuldades? Compartilhe nos comentários sua reflexão pessoal sobre como esta mensagem tocou seu coração. Se este conteúdo sobre o livro do Apocalipse explicado trouxe luz para sua caminhada, não deixe de compartilhá-lo com alguém que também precisa dessa compreensão. E se você ainda não assistiu nosso vídeo sobre o terceiro selo e o cavaleiro do cavalo negro, recomendo fortemente que o faça para ter uma compreensão completa da sequência profética dos 4 cavaleiros. Ao encerrarmos nossa jornada pelo quarto selo do Apocalipse, lembre-se de que o conhecimento profético não nos foi dado para gerar medo, mas preparação e esperança. Como você aplicará o que aprendeu hoje em sua vida diária? Como mudará suas prioridades à luz desta revelação sobre o Cavaleiro Pálido? Estas não são perguntas retóricas. Quero verdadeiramente ouvir suas respostas nos comentários abaixo. Se este estudo sobre os 7 selos do Apocalipse tem sido uma bênção para você, ajude-nos a alcançar mais pessoas inscrevendo-se no canal, ativando as notificações e compartilhando este conteúdo. Lembre-se que cada visualização não é apenas um número, é uma alma que pode ser tocada pela verdade das Escrituras e preparada para os tempos que estamos vivendo. E nos momentos em que o Cavaleiro Pálido parecer estar muito próximo de sua vida, quando o medo da morte trouxer ansiedade ao seu coração, segure-se firmemente nesta promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11, 25, 26. Esta é a palavra final de Cristo sobre o Cavaleiro Pálido, não de derrota, mas de vitória gloriosa e vida eterna.